Vamos ouvir, a partir de agora, Padre Reginaldo Manzotti. Obrigado. Queridos, povo amado de Deus, você que está aqui, você está em casa. Já vou dizer, o padre mudei de camisa, não é para mostrar camisa nova, não. É que sempre tem alguém que interpreta mal. É que aqui está quente, não está? Se ali está aqui com esses refletores, mais ainda. Então a gente soa e fica feio no vídeo, principalmente nas axilas, né? Fica aquela roda. Bom, eu falava sobre essa pessoa, essa menina que pediram oração, e ela está com câncer. A mãe pediu, está aqui, sou da família, ela está pedindo de Santa Bárbara do Oeste, e nós vamos rezar, pedir a Deus nosso Senhor. Filhos e filhas, nós estamos em plena parábola que nos fala de Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7. Muito bem. Bom, a dificuldade de entender que Jesus comia com os pecadores. É interessante você perceber, Deus acolhe os pecadores. Escuta bem isso. Não para deixá-los continuar sendo pecador. O pecador não contamina Deus. Repita isso. O pecador não contamina Deus. De novo, o pecador não contamina Deus. Mas Deus santifica o pecador que se aproxima. Mas Deus santifica o pecador que se aproxima. Que lindo isso, né? Deus não é contaminado pelo pecado, mas quando o pecador se aproxima, Deus o santifica. Jesus nunca foi conivente ao pecado. Os fariseus achavam que Jesus ficava com os pecadores por conveniência, porque se sentia bem com eles, que era um deles. Lucas, de alguma forma, nos fala que não há incoerência, que não há contradição, que Jesus quer resgatar. Filhos e filhas, eu falava que nós não podemos ter uma visão particularista. Desde Orígenes, na patrística, eles conseguem entender da seguinte forma, e explico aqui. Usando a frase, que é importante, tal número 100 é toda a criação racional. Não entendi nada, padre. Eu explico. Numa visão global, numa visão panorâmica, na redenção, na recapitulação, essa parábola deve ser entendida. Quantas eram as ovelhas? 100. Quantas ovelhas se desgarraram? Uma. Sabe quem é essa ovelha? É todo o gênero humano. Essa ovelha não pode ser entendida um único pecador. Vamos ser sinceros. Quando Deus criou, Deus olhou e viu que tudo era bom. Quando Deus criou, vamos lá. Deus criou a terra? Sim. Deus criou as plantas? Sim. Deus criou o céu? Sim. Deus criou a natureza? Sim. Deus criou o homem? Sim. Deus criou os anjos? Sim. Deus criou a milícia celeste? Sim. Portanto, quem são os 100? Os 100 significa todos os anjos que são racionais, todos os seres puros, toda a multidão da milícia celeste.
dentre essa multidão, o ser humano. Então a plenitude da criação eram quantos? 100. A plenitude da criação de Deus eram 100. Quem foi que se desgarrou dos 100? O ser humano. Quando? No pecado de Adão. Gente, existe uma discussão desnecessária. Adão era uma só pessoa? Não, é o gênero humano. Tanto que no Gênesis, eles começam a dizer assim: Deus fez Adão, e Deus mandou que eles governassem a terra. Ué, Deus criou Adão e mandou que eles, começa no singular e vai para o plural? Já os santos padres, não sei quanto tempo atrás, eles dizem que a pessoa de Adão significa o gênero humano criado. Portanto, qual a totalidade da criação de Deus? Quantos? 100. Qual foi a ovelha que se desgarrou dos 100? O homem, o ser humano. Na pessoa de Adão, que significa o gênero humano. Por que é importante? Se você pegar Daniel, capítulo 7, versículo 10, escuta bem. Daniel, capítulo 10, 7, versículo 10. Um rio de fogo brotava da frente dele. De quem é esse dele? Deus. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão e os livros foram abertos. Eu repito esse texto. Diante de Deus. Quem está diante de Deus onipotente? Daniel, capítulo 7, versículo 10. Quem está diante de Deus? Milhares e milhares serviram a Deus, e milhões de milhões estavam às suas ordens. Então, o ser humano, a criatura humana, é uma parte dessa totalidade. O que eu quero dizer com isso? Adão concentra a totalidade do ser humano. Portanto, o ser humano se separa do redil celestial. A ovelha desgarrada é quando a humanidade, pelo pecado de Adão, se separou das criaturas feitas por Deus. Entenda bem nesse texto. A partir dali, eu citei Gênesis. Façamos o ser humano, e mandem eles governarem sobre os peixes e o mar. Adão é a pessoa não singular, mas a natureza universal, o vocábulo é homem. É interessante, você percebeu que se Deus criou os 100 e a humanidade saiu, ficou incompleta a criação, sim ou não? Sim. Não, atenção, pelo amor de Deus. Se Deus criou 100 e um saiu, ficou incompleta? Ficou. Sim. Você tem 100, um sai, fica incompleta? Sim. Você tem 10 filhos, um vai embora e some, fica incompleto? Sim. Mais fácil, né? Pois bem, gente, por que Deus se encarnou? Para salvar e completar a obra. Eu não sei se sou eu que prego hoje, mas a segunda leitura fala toda essa teoria, toda essa explicação que eu estou dando. O Deus Filho, Jesus Cristo, vem com o único objetivo: resgatar o gênero humano para voltar ao 100. Para voltar. Vamos para frente, que o tempo corre. É interessante você perceber que quando Adão pecou, ele não só criou uma separação entre Deus e os homens. Sabem quem mais ele criou uma separação? Entre Deus, entre o homem e os anjos. Só que os anjos
se preocupam com o ser humano porque Deus se preocupa. Quando Deus disse, eu não ficarei em paz, enquanto eu não resgatar o ser humano, os anjos voltaram a ter interesse. Presta atenção, olha como os anjos estão presentes, como os anjos trabalham para a nossa redenção. Todo ser humano tem o anjo, tem ou não tem? Ah, bom. Todas as nações existem os anjos das nações. Depois, o Antigo Testamento fala de anjo? Ai, Jesus, faz isso comigo não me faça passar vergonha alheia. Aonde que está falando do arcanjo Rafael? O Antigo Testamento. O Novo Testamento tem anjo? Claro que tem, gente. O Novo Testamento está cheio de anjo. Quem que anunciou a Nossa Senhora? Quem lutou contra Lúcifer? Miguel. Portanto, os anjos trabalham ou não trabalham para o ser humano? Quem acredita em anjo? Gente, existe anjos. O que não existe é aquela revistinha onde você coloca data, ano e revela o nome do seu anjo. Aquilo é besteira. Mas todos nós temos o anjo da guarda? Sim. Anjo existe? Sim. Arcanjo existe? Sim. Na missa, a liturgia é baseada nos anjos. Tanto que hoje, na liturgia, mas toda a missa. Por isso, antes do santo, nós nos unimos aos anjos e santos para dizer ou cantar a uma só voz. Não é assim? A missa se une aos anjos? Hoje, na liturgia, vai dizer assim: nós nos unimos aos anjos, arcanjos, milícias celestes, potestades e tronos. E a hierarquia dos anjos. Então, o que Jesus quer é estabelecer uma paz entre o céu e a terra. Pergunto para você, estamos perto do Natal. Quando os anjos apareceram para os pastores, o que eles disseram? Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós o Salvador, o Cristo Senhor. Depois, glória in excelsis Deo, glória in excelsis Deo. Qual foi a frase do anjo? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Opa! Apareceu. Eu falei que Jesus desceu para resgatar o homem para Deus e refazer a paz entre os homens e os anjos e o céu. Por isso, um anjo aparece quando nasceu Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Quem foi que proclamou a paz? Um anjo. O céu faz as pazes com a terra em Jesus Cristo. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso.